Isaías 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 1, está escrito assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Versículo 2: ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. A palavra que Deus me deu, querido, me deu na Débora, me deu no nosso corpo e o Espírito Santo. Débora, o nosso corpo e o Espírito Santo. Lá no hospital, eu não vou entrar assim em maiores detalhes, mas o senhor Valdemir vai lembrar que ele estava lá comigo. Abriram para a gente ver a Débora. E a situação que a gente viu, né, não é que era assim, mas a gente não esperava. Isso não trouxe alegria ao nosso coração. E a gente preferiu, de repente, até, né, no meu caso, eu falei, poxa, eu preferia não ter visto. O rapaz foi tão legal, abrindo para a gente ver, antes do corpo estar no caixão direitinho, mas a forma como estava, eu comecei a chorar. Porque aí você pega, você cuida do teu filho com o maior carinho, bota na cama, né? Você compra uma cama para ele, tudo direitinho. E de repente a gente morre. E joga-se no cantinho, e, né? De uma forma. E aí, isso me trouxe uma certa tristeza, João. Eu fiquei olhando e eu comecei automaticamente a chorar. Mas a palavra que Deus me deu vem justamente aqui. Se você prestar atenção, eu tinha que preparar uma aula dominical, Renato, quando a igreja entrar lá, para dar. E eu orei muito, Messias, orei muito, meu pastor, para Deus mandar um professor de aula de bateria, de aula dominical. Mas não aparecia, João. Aí Deus falou, dá você. Eu falei, poxa, mas o senhor está falando para dar em Apocalipse, e Apocalipse não é a minha área. E Deus insistiu, Rosângela. Sabe por que Deus insistiu comigo, mesmo eu não estando capacitada? Porque os que estão capacitados estão sentados vendo televisão. Porque os que estão capacitados para ganhar alma, que Deus está capacitando desde o ventre, nem na igreja vem. Ah, hoje eu não vou não, amanhã eu vou. Aí Deus capacita aqueles que não estão, mas querem fazer. E assim que eu comecei a ler Apocalipse, parece que abriu o Messias. Além de eu entender, ainda tinha revelação. E a última aula, Monique, Deus me falou algo muito interessante. Eu falei, Senhor, se eu falar isso, quem é que vai acreditar? Eu estudando para montar a aula, Deus falou assim, tem muita gente esperando o dia que eu vou vir no arrebatamento, onde todos vão sumir. Onde vai ser sumiu todo mundo uma vez. E ninguém está prestando atenção que eu já estou recolhendo os meus faz tempo. Aí justamente no dia que ele veio buscar a Débora, de manhã foi a palavra que Deus me deu, e um pouco depois o seu Valdemir me ligou dizendo, minha filha morreu. E Deus veio aqui, ó, presta atenção, perece. O que é perece o justo? Sofre o justo. Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. E de onde vem a justiça? De Deus. Se é injustiça, é de quem? De Satanás. Agora, se a justiça é de Deus. Então, sofre o justo. Está sofrendo quem? Aquele que pratica a lei de Deus. Porque a lei de Deus nada mais é do que justiça. O que é justiça? Eu não quero morrer, então eu não devo matar. Eu não quero ser roubado, então eu também não devo roubar. Eu não quero ser traído, então eu também não devo trair. Isso é praticar a justiça. Sofre o justo, ou seja, sofre aquele que pratica a justiça. E não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados. O que é compassivo? Aquele que tem misericórdia do outro. Ou seja, aquele que pratica a justiça, aquele que pratica o amor ao próximo. E os homens compassivos são o quê? Retirados.
sem que alguém considere. O que Deus está falando? Sem que alguém pare para pensar que o justo é levado antes do mal. Eu fui na rua hoje, o João falou assim, eu vou pegar minha carteira de motorista. Eu falei, vamos andando. 9 horas da manhã, o sol estava insuportável. Eu tive que voltar de ônibus. A gente tem o hábito de fazer caminhada. A Alessandra ainda está se preparando mentalmente, ela e Juliana, e psicologicamente, andando até Campo Grande e volta andando. A Maria já não sentiu a presença. A gente vai até Campo Grande e volta. Nós não conseguimos voltar porque o sol estava insuportável, o dia estava começando. Igreja, quando você lê a Bíblia, João, quando você lê a Bíblia, está sendo falado, o sol vai aquecer cada dia mais. Sabe o que está escrito aqui, Gabriel? Que as pessoas, elas vão procurar a morte. Sabe o que é tentar se matar? E a morte vai fugir, não é, Monique? Delas. As pessoas vão querer se jogar do prédio, mas vão cair, vão se arrebentar todinho, mas não vão morrer. Deus não vai permitir que a morte leve ninguém. Elas vão tentar se matar, porque vai ficar tão ruim, que a pessoa vai falar, não aguento mais, eu quero morrer. Aí ela vai tentar morrer, mas a morte não tem permissão, porque tudo tem permissão de Deus, de tocar e levar ninguém. Deus vai falar, morte, fica quietinho aí. E as pessoas tentando se matar. Mas deixa eu falar um negócio. Isso é só para aquele crente que está andando na linha, pula um pouquinho para cá, pula um pouquinho para cá, na linha, pula um pouquinho para cá. Não, isso pode, sim, pode. Deus vai na linha, não, isso pode. Eu fui ali na consagração, aí Deus me deu uma palavra. Aí, a palavra que Deus me deu no Salmo 91, pastor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aí sabe o que Jesus falou? Eu sou o caminho. Você não é atingido porque tu está no caminho. Fica andando na direita e na esquerda para tu ver se tu não vai ser atingido. Sai do caminho. Ah, mas eu estou na igreja há 30 anos. Igreja não é o caminho. Igreja é o lugar onde você se reúne com os seus amigos para adorar. Ó, quão bom é que os irmãos estejam em união. Igreja é só para você adorar. Igreja é para você aprender a palavra. Igreja é para você, se você ficar em casa, tu lava a louça, tu faz comida, tu vai no supermercado, mas tu para. São poucos os que falam assim, vou tirar aqui 30 minutos dentro da minha casa para adorar o Senhor. Não é, mulher? Que é um ou outro, né? Vou parar. Tu começa a ler a Bíblia, tu começa no versículo 1, antes de chegar no 2, tu... Já viu como dá sono? Eu falei, gente, que isso, rapaz? Tava legal, eu abri a Bíblia. Parece que você me diazepam. Aí na igreja você tem que desligar a televisão, desligar o celular, desligar tudo e adorar o Senhor. A palavra que Deus me deu na Débora. Uma vez, seu Valdemir, a Débora, ela foi criada na igreja, né? Seu Valdemir, o pastor Maurício, ligou e ele falou assim, Márcia, fala com ele, manda lá minha tristeza, estou muito triste com tudo que aconteceu, diz para ele dar meus sentimentos. Eu lembro dele chegando com a Débora aqui pequenininha. Ele lembra, eu ainda falei com ele, mas aí ele subiu, foi congregar em outra igreja. Mas ele nunca saiu da minha mente porque ela era um toquinho. Mas um dia eu ouvi um negócio aqui, seu Rodrigo. Eu abri o portão, um desses jovens aqui, que eu não vou dizer o nome, há de quem dizer, todo quieto, Ítalo. Mas não foi o Ítalo não, tô brincando. Mas um jovem falou assim, bateu no portão, falou, esperando, né? Aí falou, perguntou, falei que estava vindo. Aí ele falou assim, tia Márcia, a Débora virou crente e depois começou a congregar com vocês aí, né?
falei, não, ela sempre foi crente, Eliana já está terrível. Sempre foi crente. Aí ele, não, ela virou crente, depois começou a congregar com vocês. Eu falei, não, pô, ela não sempre leva. Ele, não. Aí ela chegou, eu falei, me explica aí, Débora. Aí ele, não, porque, Débora, tu fazia assim, tu fazia assim. Aí ela foi e falou assim, eu fazia porque eu não sabia que era errado. Não é nada demais não, seu Valdir. Aquelas coisas de jovem, que jovem gosta de fazer. Só que a Débora, gente, eu tenho certeza absoluta que ela está no céu. Isso alega, eu estou falando da minha filha, estou falando da minha casa. Seu Valdir me dá essa permissão, né? De chamar ela de filha. Ela, tudo que ela tinha dúvida, que ela via todos os jovens fazendo, ela me perguntava, isso é certo? Aí eu falava, vem cá, vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Um dia chegou um bispo amigo meu lá na igreja, eu não pude ir por causa da minha mãe, né? E ele chamou ela e falou assim, o que é isso? Aí ela, é um piercing. Tira, não foi? Já está todo errado. Um pastor não pode vir de outra igreja e ensinar doutrina na sua igreja. O que é isso? Chamou ela na frente, né? E o piercing, tira. Só que Deus é tão fiel, mas que eu não estava lá. Mas alguém resolveu gravar justamente isso. Quando eu vi, meu coração se partiu. Aí eu chamei ela e eu falei, o que você sentiu quando ele fez isso? Aí ela falou, tia Márcia, na hora eu fiquei com uma raiva. Eu só tirei por quê? Porque ele era um pastor e era um senhor, né? Falou de idade. Ela não tirou porque o Espírito Santo estava falando para ela tirar. Ela tirou porque o homem mandou. E eu falei para ela, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai orar e perguntar ao Espírito Santo. Se ele te disser que está tudo bem, você vai colocar ele de volta. O seu Valdemir ficou até nervoso, né? Eu falei, seu Valdemir, não adianta o homem mandar você trocar a sua roupa, você fazer algo, se a pessoa não tem intimidade com o Espírito Santo. A Débora começou a entrar isso de uma tal maneira no coração dela, que a Débora começou a ver realmente uma mudança. E aí a gente entra aqui na passagem que está em Deuteronômio, eu até fui catar onde que estava isso, que foi a palavra que Deus me deu. Está em Judas, capítulo 1, versículo 9, onde há uma disputa pelo corpo de Moisés. Sabe o que é isso? Miguel e Satanás, um anjo de Deus brigando com Satanás pelo corpo de Moisés. Sabe o que Deus está falando hoje? O teu corpo não é importante para os homens. Quando você morrer, ele vai jogar num cantinho assim, ó, né? Mas ele é muito importante para Deus, porque ele é morada do Espírito Santo. E Satanás tem feito de tudo para roubar o teu corpo. A palavra fala aqui na Bíblia, em Deuteronômio 34, 5, 6, que não se sabe, Rosângela, onde está o corpo de Moisés. Lá está escrito que Deus está conversando com Moisés e este. Ou seja, acho que é sujeito indeterminado, é isso? O sujeito ali não está presente na frase? Fala aí, é mais ou menos isso aí, né? Tem sujeito indeterminado, sujeito oculto, é oculto, né? Este quem, gente? Deus o sepultou. Deus escondeu o corpo de Moisés. Imagina que você seja tão cheio da presença de Deus, que Deus pegue e esconda o teu corpo. O teu corpo é muito importante para Deus. Me perguntaram se tatuagem era pecado. Eu vim aqui na Bíblia e não vou, porque eu não sei pregar mentira, te dizer que tem alguma coisa aqui escrito, porque tentam te dizer que está escrito, onde diz que tatuagem é pecado. Tem uma passagem que eu acho que está lá em Levítico, se não me engano, onde fala para você não marcar o seu corpo, não mutilar o seu corpo. Mas essa passagem está escrito por quê?
Porque os adoradores de Baal, eles rasgavam o corpo, mutilavam o corpo, marcavam o corpo para cada Deus que ele servia. Agora eu vou te dizer uma coisa. A tatuagem, ela praticamente, assim, um povo assim, porque quando você vê, o Baal já está aqui, então é bem mais antigo. Bem mais antigo. Mas dizem que surgiu com os egípcios, que faziam desenhos dos seus deuses no corpo. Então a gente sabe que a origem da tatuagem era para adorar outros deuses. Mas vou te falar, não é o fato de você fazer tatuagem que é pecado. Qualquer coisa que você fizer no seu corpo, na sua alma, que você ficar, eu acho que é pecado. Eu acho que é pecado. Vou fazer não que é pecado. Vou fazer assim. Aí tu manda o cara tatuar pensando, pô, é pecado ou não é pecado? O cara já está tatuando. Isso é que é pecado. Porque na tua mente tu está transgredindo o mandamento. Mas você insiste. O Espírito Santo às vezes está falando contigo, você não está nem aí. Irmãos, eu fiquei, antes da Débora ir, uma coisa que me chamou a atenção, que enquanto os jovens estavam na praça, a Alessandra, a Débora, deitava às vezes lá na cama e falava, tia, posso te fazer uma pergunta? E vinha quase 50. Todas da Bíblia. A Débora, ela se aproximou tanto do Espírito Santo que ela estava querendo saber mais e mais. Quando a dona Cecília, a mãe dela, me mandou uma foto do diagnóstico dela, eu comecei a chorar. Porque apareceu um tumor no pulmão esquerdo, que invadiu o direito, que estava imprensando o coração, que estava enraizado, não tinha mais nada ali. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. É o segundo filho do coração que eu tenho. Sabe o que Satanás fez com o outro? Ele estava saindo na porta. Eu falava, David, aceita Jesus. David, eu tive uma visão com você. Você é casado, você com família, você pregando o evangelho. Uma hora ele estava aqui, uma hora ele estava lá no radinho. Uma hora ele estava aqui, uma hora ele estava no radinho. Quando o dia que chegou uma notícia que ele tinha arrancado o braço de um rapaz com o revólver, eu falei, agora você não entra mais na minha casa. Uma vez eu estava vindo da Elohim, a Diana falou, mãe, olha lá o David, estava no meio dos bandidos, né, Diana, no meio da boca. Rapaz, eu fui lá, como é que é, David? Aí os caras da boca, é tua mãe? Não, é maluca, agora é maluca, né? Agora é maluca. Aí os bandidos tudo assim, porque tem que ser maluca, né? Pra entrar no meio da boca, no meio do bandido pra buscar, é filho, com certeza é mãe. Agora é maluca, David, que não sei o que, mas David, blá, 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 blá. Uma hora estava aqui, uma hora ia pra igreja. Como Deus usava o David. 12 anos, a conversa que nós tínhamos aqui, quando chegava no pastor Maurício, Monique, ele falava assim, mãe, tu reparou, tudo que nós falamos dentro de casa, foi o pastor Maurício pregou, é o Espírito Santo. Se eu estou vendo o Espírito Santo, por que uma hora eu estou na boca, porque uma hora eu estou usando droga e uma hora eu estou na igreja? Aí um dia, chegaram aqui e falaram, tia, a gente veio aqui porque a gente sabe que a senhora gosta muito do David. Ele não estava nem trabalhando, ele apareceu no portão de casa. A polícia estava lá e ele caiu e morreu. Isso é quando o diabo vem buscar um corpo. Agora a Débora não nesse momento. Com o pulmão todo tomado, né, Alessandra? Daquele jeito. Traz um alicate para mim. Voltar o quê? 1 hora para Deus buscar ela. Eu falei, Débora, hoje é feriado, o alicate tá, vocês, né, deixa cair, tá na ponta, eu tenho que amolar. Quer um esmalte? Ela não. Eu falei, não vou levar acetona, vou levar uma base. Faltando 1 horinha, Gabriel. Para ela morrer, ela estava querendo fazer a unha. Quem está com um diagnóstico desse não quer fazer a unha não, irmão. Quer gritar de dor. Com a perna que o Felipe tentou fazer até hoje, como eu e a Diana falamos, Débora, na
sorrindo, encostada nele, você não diz que ela está morrendo. E depois que ela foi, que foi mais lindo. Diz ela, riu, né? Porque esse aqui brigando comigo, né? Eu tô lá na sala, gente, eu falei assim, Cecília, ora ali. Aí tá Cecília orando, Deus falando comigo. Aí eu fui e falei assim, só um instantinho, falei, só um instantinho. Aí fui pegando cada acompanhante, Monique, da sala e levei lá para fora para entregar o que Deus mandou. Entreguei um testemunho da minha mãe, que no céu entrava curado. Com muito jeitinho, eu fiz eles entender que Jesus ia passar naquele quarto e ia levar um monte. A menina começou a chorar, mas ela entendeu, Jesus vai vir buscar. Tem que aceitar Jesus, a nova aliança, Jesus tem que vir vai vir buscar. Aí a Gisela falou assim, tia, a senhora chamou a mãe da Débora lá para fora? Eu falei, não. Aí depois eu pensei, mas eu estava lá fora. Jesus estava falando comigo, Alessandra, que estava vindo buscar a Débora. Eu vi todo um carinho, que eu descobri que a Débora não era batizada. Eu falei, tu nasceu na igreja. Como é que é isso, João? Nasceu na igreja, não é batizada. Por quê? Aí eu falei, senta aqui, até naquela mesa de vidro. Aí puxei o café, ela não bebe café. Eu falei, não é pra tu, essa conversa é longa, é pra mim. Vamos conversar por quê? Aí um dia o Luan, que veio de terreiro, o Luan ia fazer a cabeça, porque ia tocar esses instrumentos no terreiro. E futuramente, porque a mãe dele, a avó dele era mãe de santo, aí a mãe herda, aí provavelmente ele seria o pai de santo quando a mãe, né? Que é uma coisa assim. Ele aceitou Jesus e ele estava incomodado que ele queria ser batizado. Aí ela vendo todo aquele processo dele, eu quero me batizar em uma batalha espiritual, sabe, Monique? E o Espírito Santo falando, tal, aquela coisa toda. Quando chegou na porta, ela me puxou e falou, tia, marcamos o batismo do Luan. Ela falou, tia, eu quero me batizar. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? A morte da Débora foi tão de repente. A gente nem sabe. Será que a gente vai estar vivo amanhã, João? Tu gosta? Ontem eu estava falando, Gabriel, tu ama a Débora mesmo? Tu gosta da Débora? Então tu tem que aceitar Jesus. Sabe por quê? O lugar que ela está só entra quem aceita Jesus. Mas não estou falando de ficar na igreja, não. Porque na igreja está cheio de gente que não vai entrar no céu. Tem pastor que não vai entrar no céu. Tem apóstolo que não vai entrar no céu. Estou falando de se avaliar todos os dias, sabendo que está havendo uma disputa pelo teu corpo, mas principalmente pela tua alma. Sabe qual é o valor do teu corpo? Vou dar um testemunho. Eu estava lá na Reinando em Vida, um rapaz missionário, ele veio da África para pregar, mas ele era brasileiro. Quando ele era criança, o diabo, né, falou que tinha um grande plano na vida dele. Grande projeto. E ele era criança. Aí começou os projetos de Satanás. O padrasto dele começou a abusar dele. É isso que o diabo quer, destruir o teu corpo. E a alma dele começou a se amargurar. Eu sei que aconteceu alguma coisa que eu acho que ele chegou até a matar o padrasto. Porque a história do cara é desses filmes horríveis. Aí o diabo levou ele para a África. Por quê? Os terreiros aqui, negócio dessas coisinhas que faz aqui, essas macumbinhas, é fraquinho. E o povo tá morrendo de medo. Ai, uma vida, ai, uma flor, ai, é vermelho, ai, um gato preto. Ele falou que isso aqui é simpatia, irmão, comparado na África. Ele falou, se tu quer ser guia, se tu quer ser feiticeiro, Satanás te leva para a África. Satanás pagou a passagem dele, ele não tinha nem o que comer. Mas sabe como é que ele aceitou Jesus? Porque isso aqui tem valor para o diabo, mas é muito importante para Deus. E eu guardei o testemunho dele no coração. Porque tem que ir lá no cemitério para pegar corpo, né, tal, para poder fazer as macumbas. Não
sei se vocês sabem, tem uma religião que matava criança, é real, tá? E tem muita gente adorando nossa religião. Deus morreu para nos dar vida. E essa religião matava crianças. Por isso que sumia tanta criança, Gabriel. Elas realmente eram matadas nessa religião para ser oferecida a Satanás. Jesus jamais faria isso. Ele é o contrário, ele morreu por nós. Só que aí começou, né? Tinha que ir lá no cemitério pegar os corpos. E olha como é que Satanás fala. Ele induz a pessoa e os coveiros deixavam os corpos assim. E eles pegavam, pega a mão, pega coisa, pega a mão podre, sabia? Para a pessoa manifestada comer, coisa de doido. Só que quando ele chegou lá no cemitério, tinha um corpo assim. Aí ele virou pro professor lá e ele falou assim, ué, vamos pegar esse, tá mais perto, né? Aí o professor falou assim, esse não posso, esse não podemos. Aí ele ficou insistindo, ué, por que não pode? Por que não pode pegar esse? Não, rapaz, esse não pode, o homem lá de cima não deixa pegar. E ele ficou com essa frase, Monique, que homem é esse? Quem é o homem lá de cima? Por que a gente não pode pegar um corpo de uma pessoa morta? Por quê? Quem é o homem lá de cima? E ele tanto fez que ele encontrou alguém que respondeu. Aquele corpo era de um crente, mas não era um que fica pulando amarelinha. Era de um servo fiel. E existe uma ordem no inferno. O diabo não pode pegar, tocar numa unha, nem quando o teu corpo está morto, se tu foi um servo de Deus. Não é perfeito não, entenda isso, não existe ninguém perfeito, mas aquele que estava fazendo com a Débora, procurando se aperfeiçoar todos os dias. A Bíblia fala que o profeta Eliseu está morto e está enterrado. Aí morreu um rapaz. Aí pegaram o corpo desse rapaz morto e jogaram em cima do corpo do profeta. O rapaz ressuscitou. Eliseu era um profeta que buscava a presença de Deus de uma tal maneira que mesmo morto, ele estava operando milagres. Está faltando crente buscando realmente a presença do Senhor. Deus está recolhendo os dele porque está cada dia mais difícil. Satanás está disputando com Miguel, quer saber, cadê o corpo de Moisés? O teu corpo está escondido pela mão de Deus. Satanás tem feito pessoas vender a alma, trocar por bobagens. Tu já parou para pensar que quando Deus fala assim para você, não faça isso, e você fala, mas isso é bobeira, todo mundo faz. Quando você faz, você está vendendo a tua alma para o diabo. Você tem coragem de perguntar ao Espírito Santo de Deus e esperar ele responder, será que essa roupa está legal? Porque tem a roupa para ir para a igreja, né? E tem a roupa para estar no mundo, né? O Messias falou assim, vim de bermuda. Eu não vejo nenhum problema na bermuda dele. Você perguntou ao Espírito Santo se a sua roupa está legal? Uma vez eu estava parada lá no Ministério Oliveira, entrou uma mulher com um roupão igual o da Elane Martins. Quando ela passou por mim, eu comecei a dar assim na porta, né? Comecei a sentir mal está, mal está. Eu cheguei em casa, virei para o João e falei, a mulher era pastora. Virei para o João e falei assim, João, ele tinha uma moto, eu falei, você pode dar carona para quem você quiser na igreja. Eu conheço, Deus já me mostrou o coração das varoas, mas para aquela pastora, não. Aí o João, para me provocar, falou, tu tá com ciúme dela porque é jovem e bonita. Aí a mão coçou, né? A gente é crente, mas a mão coça. Aí meu filho, para me provocar, né? Aqui a gente tá até uma brincadeira, a gente fala, olha o acusador, olha o acusador. Aí meu filho, mãe, você tá com inveja dela porque tem unção. Aí eu falei, Aí eu olhei por dois assim, para não perder a salvação, fui pro quarto, falei, Senhor, tu começa a revelar. A mulher era pastora, fez um pastor cair.
Depois estava chamando o pastor para ir, para ter um relacionamento com ela e com outra mulher. Depois esse pastor estava lá na boca de fumo, trocando moto, carro por drogas, junto com essa mulher. Quando esse pastor veio falecer, ele caiu no meio da rua. No meio da rua, pastor. Ele começou a namorar uma menina, a menina manifestava Gabriel. Sabe o que ele fazia? O Júnior proibiu ele de entrar na igreja, de tanto que ele aprontou na igreja. Pastor. De tanto que ele aprontou na igreja, o Júnior proibiu. Aí ele, com a menina manifestada, ele me pedia para me chamar. Aí eu ia lá fora. Aí eu falei assim, olha, não existe ex-pastor que está me chamando para repreender um demônio que manifestou dentro da tua casa. Sabe por quê? É tua responsabilidade expulsar os demônios dentro da tua casa. É minha responsabilidade expulsar os demônios da minha casa. Nós temos essa